Olá, seja muito bem-vindo aqui à TV Passo Fundo. Eu sou Álvaro Damini e apresento a partir de agora mais uma edição do programa Passo Fundo News. Nós estamos, nesse momento, simultaneamente nos canais 26 e 526 da NET, na Coprel Telecom TV em mais de 40 municípios das regiões norte e noroeste do estado, chegando em várias regiões do país também, através da Max Cloud TV, obviamente além do nosso aplicativo, das nossas redes sociais. Esse programa estará disponível posteriormente no site, no Facebook, no YouTube da TV Passo Fundo. Hoje aqui no programa nós vamos falar sobre educação, uma educação complementar, uma educação individualizada, né, um método que é utilizado para complemento daquilo que as crianças aprendem na escola. Para conversar sobre esse assunto está conosco a Franciele Orioli, ela que é pedagoga. Quero agradecer a tua presença, Franciele, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar participando do programa de hoje. Eu que agradeço, Álvaro, é um prazer estar aqui hoje e falar um pouquinho da minha trajetória, do meu trabalho para vocês, contando um pouquinho de como é essa proposta. Muito bem, vocês podem notar aqui que a nossa bancada ela está repleta aqui de alguns brinquedos, alguns objetos, e logo a Franciele vai nos dizer por que eles têm a ver com essa relação, né, dessa educação individualizada, que é o trabalho que ela faz. Gostaria de começar conceituando esse trabalho que tu executa, Franciele. Como é que começou, na verdade, qual é a proposta que tu tens para ofertar um ensino que é muito personalizado, né? Você atende crianças de modo individual, conforme a necessidade que ela apresenta e que ela está necessitando num determinado momento. Isso, então eu sou professora já há 16 anos e há 2 anos eu trabalho somente com atendimentos individualizados dentro dessa proposta lúdica, de uma proposta onde a gente trabalha direcionado para as necessidades da criança, para aquilo que a criança precisa desenvolver. Então, dentro dessa proposta, os jogos, as brincadeiras, as atividades lúdicas, contações de histórias, atividades dinâmicas e que trazem realmente um significado diferenciado para os conteúdos que são abordados, para as habilidades e competências que precisam ser desenvolvidas são o foco. Então, o atendimento individualizado, ele proporciona que a gente trabalhe efetivamente aquilo que a criança precisa realmente ser desenvolvido com a criança, precisa ser trabalhado. Então, isso tudo se inicia com uma avaliação diagnóstica, onde a gente mapeia as necessidades da criança. Essa avaliação é realizada com a criança, estabelecendo aí alguns parâmetros de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, de acordo com idade e série. Então, essa avaliação é ela que vai apontar aí os elementos que precisam ser trabalhados e precisam ser abordados. E dentro dessa proposta lúdica, eu trago, então, essas atividades, esses conteúdos, tudo que a criança precisa desenvolver dentro aí dessa gama, né, de coisas que são essenciais para o desenvolvimento tanto cognitivo quanto emocional, questões também motoras, tudo isso é avaliado e a gente consegue fazer esse trabalho focado realmente naquilo que a criança precisa desenvolver. Como é que foi o início dessa proposição? Você recebeu lá, daqui a pouco, uma indagação de um pai, de uma mãe, que precisavam de um atendimento desses e você daqui a pouco pensou assim, olha, quem sabe eu começo a me direcionar para essa área. Foi mais ou menos assim que começou? Na verdade, a pandemia, ela trouxe à luz, né, muitas necessidades em relação a essa retomada, esse reforço, essa necessidade de um acompanhamento diferenciado para muitas crianças. Então, no momento em que a pandemia veio, surgiu essa necessidade e por eu estar no meio educacional, atuando em escola, foi algo que foi crescendo. E conforme a demanda foi aumentando, realmente foi algo que se tornou ali foco também das minhas atividades. Então, eu acabei ficando somente com as aulas particulares, trabalhando nessa linha mesmo de atender individualmente as crianças, de fazer esse trabalho aí focado no desenvolvimento mais específico
dessas áreas, porque realmente tanto a família, quanto a criança, quanto a escola precisam de ajuda em muitos momentos, porque é uma gama muito grande de coisas para se dar conta. Tanto a família quanto a escola tem aí muita coisa para ajustar. Conteúdos, rotina, carga horária, e tudo isso a gente precisa estar organizando com as crianças e também olhando para essa questão da aprendizagem, que é tão importante, né? Franciele nos cedeu algumas imagens do trabalho que ela realiza. Em cima delas nós vamos individualizar, né, aproveitando esse termo que é muito comum, né? Por exemplo, nós temos aí uma criança fazendo atividades aí com, parece um dado, né, com algumas palavras, enfim. Esse trabalho específico, Franciele, para as pessoas também terem noção daquilo que você executa. Isso, esse trabalho aí especificamente eu trabalho com modos e tempos verbais, então são os verbos, né? E como que a gente trabalha algo com uma criança que é algo mais abstrato, que a gente precisa que a criança compreenda. Então o jogo, ele traz essa ludicidade, esse momento gostoso. Aprender precisa ser prazeroso, e o jogo, a brincadeira, as atividades que são lúdicas, elas fazem com que esse momento seja realmente assim. E por isso que a minha proposta vem de encontro a isso, porque as crianças, elas precisam desse momento. A gente sabe, muitas vezes a criança fica muito tempo em casa, né, ou passa a maior parte do tempo na escola, e um momento onde a criança consegue ter aí esse contato com jogos, com atividades lúdicas, onde ela pode estar, inclusive, interagindo diretamente com o conteúdo que ela precisa trabalhar e desenvolver de forma bastante dinâmica, auxilia muito na questão do desenvolvimento e da aprendizagem, principalmente, porque é significativo. Então, muitas vezes, a relação do conteúdo com a criança é diretamente com a questão do jogo, da brincadeira, porque é algo que realmente marca ela. Entraram algumas imagens aí quando você falava de um menino fazendo uma receita. Esse tipo de trabalho também faz com que ele tenha um aprendizado diferenciado numa determinada área. Exatamente, né? Ali vocês puderam ver a questão da receita. A gente aborda inúmeros elementos. Então, o trabalho com esses elementos diferenciados, como, por exemplo, uma receita, a gente consegue abordar a questão da fala, organização, a gente consegue abordar também elementos aí como identificação dos alimentos, cores, formas, texturas, e a gente também consegue estimular muitas vezes a criança a experimentar outros alimentos, né? Então essa abordagem lúdica, onde a gente traz propostas diferenciadas, ela permite que o trabalho seja muito amplo, que a gente trabalhe desde as necessidades mais específicas, como conteúdos, como vocês viram ali, modos e tempos verbais, até questões mais amplas, como a própria alimentação, a parte motora ampla, né? Então, a proposta em si, ela realmente quer transformar a forma como a criança tem esse contato com o conteúdo, como ela se relaciona com aquilo que ela aprende. Franciele, questões de convívio, por exemplo, entre as crianças, porque tem aquela criança que é um pouco mais reservada, que é um pouco mais tímida. Esse tipo de atividade faz com que ela se libere também um pouco mais para o convívio social? Com certeza, atividades onde a criança ela precisa estar aí em contato com regras, atividades onde ela precisa dividir o espaço. Eu participo muito das atividades, principalmente das atividades motoras, onde a criança também tem esse momento onde ela ganha, onde ela perde. Tudo o que é relação, a criança sempre constrói algo bacana. Então, a escola ela é importante justamente por isso, porque ela tem essa questão do convívio social. E em todo momento em que a criança ela tem um contato com outra pessoa que está ali de forma afetiva, de forma realmente inteira ali com ela, a gente sempre constrói uma relação bacana. E essa questão da afetividade também é muito importante, porque em muitos momentos a criança apresenta ali algum bloqueio, alguma insegurança, e a educação afetiva, que é algo que também está dentro da proposta, junto com a ludicidade, ela faz com que a criança se sinta em um ambiente seguro. E o ambiente seguro que eu digo é a sensação de estar seguro com alguém. Então, essa questão da afetividade também é muito importante, porque faz com que a criança se abra, com que a criança tenha essas relações bacanas e que também construa aí novas relações dentro do convívio social. Naquela avaliação inicial que você faz para oferecer o atendimento, a atenção posterior,
Obviamente você vai observar também se a criança precisa de um determinado tempo contigo, se vai precisar um tempo maior. Como é que é essa avaliação e o período que você passa, por exemplo, diário ou semanal com essas crianças? Essa avaliação, ela é realizada de acordo, então, com a idade série da criança, levando em consideração o que a Base Nacional Comum Curricular coloca como habilidade e competência para essa idade, né? Então, eu faço essa consulta na base, faço sempre ali apontamentos de elementos principais que essa criança precisa estar desenvolvendo, já tendo desenvolvido, né? Para trazer essa proposta. Então, para os maiores, a gente faz realmente essa avaliação um pouco mais voltada para os conteúdos e para os menores, uma avaliação um pouco mais voltada para elementos diferenciados, porque educação infantil e ensino fundamental, eles são um pouquinho diferentes dentro das propostas de ensino. Então, essa avaliação, primeiramente, é ela quem vai nortear e vai, com ela a gente consegue mapear tudo que a criança precisa desenvolver de forma mais geral, e depois a gente vai trabalhando. Então, varia muito. Os meus atendimentos, eles são de 55 minutos a 1h15, porque a gente precisa de um tempo. Como as crianças, muitas vezes, podem cansar, porque a atividade exige um pouco mais de raciocínio, ou a gente tem um pouco mais de atividade motora, a criança acaba cansando, a gente sempre respeita esse tempo de qualidade da criança, onde ela está realmente produzindo. Mas, assim, raramente baixa de 1h15, porque realmente as crianças, elas se envolvem muito, porque são atividades dinâmicas, então muitas vezes a gente nem percebe o tempo passar, porque como são atividades que vão mudando, e são atividades de brincadeira, de jogos, atividades onde a gente tem ali, primeiro um momento de jogo, depois um momento de atividade, depois um momento novamente de jogo, ou de outra proposta de leitura diferenciada. Então, é muito dinâmico, né? As crianças, elas não percebem o tempo passar realmente, então varia nesse período assim. E a necessidade de tempo a gente ajusta com os pais, né? Então, normalmente, eu passo para os pais, eu faço avaliação modelo feedback, que envolve tanto imagem quanto áudio para todas as atividades realizadas. Então, eu explico tudo para os pais ali, a gente senta, organiza junto, né? E a gente define ali quantos dias fica bacana para a família e tudo mais, de acordo com a necessidade da criança. Franciele Orioli, ela é pedagoga, está conversando conosco sobre esse trabalho diferenciado, essa educação individualizada que complementa, né, o processo de educação das crianças. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos na sequência conversando mais sobre esse assunto. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Estamos de volta com essa edição do Passo Fundo News, nesse programa falando sobre educação individualizada, né? Como é que as crianças, recebendo um atendimento individualizado, elas podem progredir, inclusive, como complemento naquilo que elas estão obtendo na educação tradicional nas escolas. Quem está conosco hoje é a Franciele Orioli, ela é pedagoga, está conversando conosco sobre esse método mais lúdico que ela desenvolve, trabalha com as crianças.
Nós falávamos no início do programa sobre os objetos que estão aqui sobre a bancada, né? Temos brinquedos, temos uma corda, bola, né? Franciele, gostaria que você pudesse, até para o nosso espectador ter noção, como é que você usa, por exemplo, esses materiais que estão aqui sobre a nossa bancada? Então, esses materiais aqui, eles são utilizados, né, de forma mais direcionada para atividades motoras amplas, que é para trabalhar o quê? A movimentação ampla do corpo. Então, atividades como correr, pular, saltar, atividades de equilíbrio, de velocidade, porque a criança ela é um ser integral. Então, quando a gente pensa em desenvolvimento infantil, desenvolvimento da criança, a gente precisa avaliar todos os aspectos, inclusive os aspectos motores. Então, dentro dessas atividades motoras, eu consigo trazer também os conteúdos, né? Então, é onde a gente consegue abordar aí o momento do jogo, da brincadeira, da atividade motora, juntamente com a necessidade dos conteúdos, né? O que torna a atividade mais dinâmica, a atividade mais prazerosa. Então, esses objetos aqui são utilizados de forma muito específica, né? Muitas vezes para parte motora ampla, mas ele também entra dentro das abordagens aí dos conteúdos. Então, esse dinamismo dentro da proposta realmente possibilita que a gente junte a questão do jogo, da brincadeira, junto com o conteúdo aí. Temos, inclusive, alguns vídeos também que você nos cedeu aí, que estão passando e que mostram justamente isso, Franciele. Isso, esses vídeos aí é para ilustrar um pouquinho de como eu utilizo esses materiais dentro da proposta. Então, a gente tem diversas possibilidades. Desde aí a criança trabalhando cores, formas e movimentos, até a criança fazendo aí explorações de conteúdos, né? Como vocês podem ver aí, as questões de gramática, as questões de construção da parte da língua portuguesa. Então, a gente consegue fazer uma abrangência bem bacana, utilizando esses materiais. Outros jogos também, eu trabalho com jogos dinâmicos e não muito estruturados. Por quê? Porque cada criança apresenta uma necessidade. E o foco do atendimento individualizado é realmente estar trabalhando de forma assertiva aquilo que a criança precisa. Então, cada jogo, cada brincadeira, cada pequena construção que a gente faz é realmente direcionada para atingir aquilo que a criança precisa. Então, os jogos eles são desenvolvidos para aquele aluno em específico, para aquela atividade, para aquela necessidade em específico. Então, a gente vai trabalhando e realmente tentando trazer da forma mais coerente, da forma mais carinhosa também, essas questões dos jogos, das construções para as crianças. Tem um limite de idade que você acaba atuando, vamos supor assim, 2 ou 3 anos, até determinada idade, que você acompanha as crianças? Por ser uma proposta lúdica, eu tenho uma abrangência bem grande de idade dentro da minha proposta. Então, eu trabalho com crianças da educação infantil de 2 anos até crianças do 5º ano, né? Que são aí 10, 11 anos. Então, é essa a minha margem de atuação. Mas é bem importante a gente ressaltar que a criança, por mais que eles sejam grandes, eles continuam sendo crianças, né? Muitas vezes a gente faz um corte, passou para o ensino fundamental, você cresceu, agora você, né, já não pode mais brincar, você não pode mais jogar, agora você tem que levar a sério. E ensino, aprendizado, ele precisa ser prazeroso, ele precisa ser algo que seja realmente gostoso para a criança. Tem que ter essa ligação afetiva com o próprio conteúdo, tem que ter esse momento em que a criança realmente se sente confortável em estar ali. Então, é importante que a gente leve, sim, em consideração as crianças, né, que são crianças maiores, mas que continuam sendo crianças e que amam jogos e brincadeiras tanto quanto os menores. Estamos vendo, inclusive, aí, né, que você utiliza as letras para brincar, formar nomes, enfim. Acredito que, assim como nessa questão da formação de palavras, da própria língua portuguesa, por exemplo, tem aquelas crianças que têm um pouco de dificuldade com matemática, né? Aí tem um jogo específico para isso, para que ela possa, de forma prazerosa, adquirir essa informação e aí aprender brincando, Franciele?
Exatamente. Então, no momento que a gente faz a avaliação e a gente identifica, como por exemplo a questão da matemática, a gente tenta entender como a criança percebe isso. Cada criança tem uma forma muito particular de aprender. Então, tem crianças que aprendem mais ouvindo, são mais auditivas. Tem crianças que aprendem mais vendo, são mais visuais. Então, assim, a gente precisa criar estratégia de acordo com a forma que a criança aprende. Então, para a questão da matemática, por exemplo, é muito importante para a criança que está em construção a questão dos materiais concretos, que são o quê? Elementos para que ela possa manusear. Então, quando a gente diz material concreto, ele pode ser desde um grão de feijão, né, até um grande bloco, por exemplo, um cubo, onde a criança vai estar ali fazendo a análise dela e percebendo o que é uma face, o que é uma aresta. Então, assim, a gente precisa fornecer elementos para a criança para que ela consiga realmente estar aí compreendendo esse conteúdo, identificando os elementos que ela precisa identificar. Então, a gente precisa sempre, primeiramente, avaliar a criança, levar em consideração aquilo que ela já sabe, perceber como ela compreende aquele conteúdo mais específico e depois buscar abordagens diferenciadas através de jogos, de atividades mais lúdicas, de quiz, de questões. Então, a gente vai variando justamente para quê? Para estimular a criança de diversas formas, né? Para que dentro de todas essas maneiras, a gente está instrumentalizando a criança em relação ao conhecimento. Então, quanto mais elementos a gente conseguir trazer de forma coerente com a aprendizagem, com a forma que aquela criança específica aprende, melhora para a criança. Franciele, foi uma demanda que chegou com a pandemia, ela acabou se solidificando, você tem a procura de pais certamente crescendo, né, para dar um atendimento mais individualizado. Como é que é para ti, enquanto professora, ver o desenvolvimento das crianças a partir desse modelo que você desenvolve? Então, é sempre muito gratificante a gente ver o crescimento e desenvolvimento das crianças. E quando a gente fala em atendimento individualizado, eu consigo acompanhar tão de perto os ganhos que eles têm, as coisas que eles aprendem, ou os elementos que a gente precisa mudar, ou que eles precisam de ajuda. Então, é sempre muito gratificante porque a gente constrói uma relação. A gente constrói com as famílias também e com a escola também, né? Porque tem que haver essa troca entre o professor, que está trabalhando individualizado, a família, que é super importante porque a família é quem está acompanhando, e com a escola também. Então, sempre que necessário, eu faço visita nas escolas, faço acompanhamento com professores, coordenadores pedagógicos e toda a equipe multidisciplinar da escola. Então, é muito gratificante quanto professor, porque como a gente conversava, né? Eu toco vidas, e isso é muito importante, e isso é muito bacana, porque é aquilo que dizem, né? O professor, ele forma todas as outras profissões, ele forma pessoas. Então, a gente sempre se sente muito grato e muito feliz. Eu não me vejo realmente fazendo outra coisa da minha vida, porque é o que me realiza, é o que me transforma todos os dias numa pessoa melhor. Então, realmente, assim, é muito gratificante a gente olhar para um aluno que tinha dificuldades iniciais e começa aos poucos se desenvolver, porque a gente fala em desenvolvimento, ele é lento e gradativo. A gente não pode esperar que aconteça de hoje para amanhã, né? Então, é um processo. E cada criança certamente tem o seu tempo. Exatamente, cada criança tem o seu tempo, e por isso que o atendimento individualizado, ele ajuda tanto, porque a gente consegue olhar essa criança nessa unidade, né? A gente consegue ver essa criança exatamente naquilo que ela precisa de ajuda, de auxílio, exatamente naquilo que a gente precisa trabalhar. Então, realmente é muito gratificante a gente perceber que aquele aluno que tinha uma dificuldade passou a superar aquilo com o teu auxílio, com a tua ajuda, com o teu trabalho. É realmente assim, algo que transforma a vida da gente. Hoje você utiliza basicamente as redes sociais para divulgação do teu trabalho. As pessoas podem te buscar lá no Instagram e acompanhar um pouco daquilo que você faz. Exatamente. Lá no meu Instagram tem um pouco do meu trabalho, tem várias atividades, tem dicas também, eu dou bastante dicas para os pais em casa, porque às vezes precisa de alguma atividade de reforço para ajudar, para auxiliar naquele momento, né, que tem aquele conteúdo mais específico e tudo mais. Então, lá nas redes sociais
tem um pouco mais do meu trabalho, um pouco mais da minha proposta, um pouco mais de tudo isso que é tão significativo e importante para mim. E diariamente você vai buscando outras ferramentas, outros modelos para ir acrescentando também na atividade que você realiza? É sempre importante, professora, a gente tem que estar sempre se atualizando, porque existem muitas mudanças, e então a gente está sempre buscando, né, elementos novos para trazer, então formações continuadas, sempre buscando formações de qualidade para trazer o melhor para os alunos, realmente buscando elementos diferenciados aí dentro dessa proposta e criando sempre novas alternativas para estar aí ofertando tanto para as crianças e trazendo mais diversão, mais brincadeira, mais atividades bacanas, quanto para os pais que esperam aí, buscam, né, um resultado, uma melhora no desempenho escolar, quanto para a escola que vai ter um aluno mais seguro, um aluno mais independente, um aluno que vai ter prazer em estar também dentro do ambiente escolar por se sentir, né, mais apropriado do conhecimento. Franciele Orioli, ela é pedagoga, esteve conversando hoje conosco aqui no programa sobre esse método de educação individualizada que surgiu como demanda na pandemia, mas que tem crescido, e ela, obviamente, optou então por seguir nesse caminho. Quero agradecer a sua presença conosco. Foi uma conversa bem bacana. Acredito que o nosso espectador também, além de ter noção, né, dessa questão específica, certamente vai auxiliar também muitos pais que daqui a pouco observam um filho com alguma dificuldade, podem buscar auxílio nesse aspecto. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e fico muito feliz de poder participar aqui e falar um pouquinho disso que é tão importante, que é a educação. Tá certo. Nós retornamos na próxima semana com mais uma edição do Passo Fundo News. Queremos agradecer a todos vocês que sempre nos dão a honra, o privilégio, o carinho dessa enorme audiência. Lembrando que o programa ele segue com reprises ao longo de toda a semana e você pode acompanhar também o programa na íntegra nas nossas plataformas digitais. Então, até a próxima semana. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.